19 horas e 38. Web Rádio Punhoça, locomotiva da música de banda. Web Rádio Punhoça, locomotiva da música de banda. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Punhoçando Histórias. Agora, você adentrará ao fascinante universo das histórias. Contos e relatos que transcendem o tempo, narrados por aqueles que viveram momentos marcantes e presenciaram acontecimentos que moldaram suas vidas. A arte de compartilhar memórias e experiências, de reviver o passado através das palavras. Neste novo caminho que se inicia, você será transportado para tempos e lugares, guiado pelas vozes daqueles que testemunharam a história se desenrolar diante de seus olhos. Cada relato trará consigo emoções, reflexões e aprendizados, enriquecendo sua compreensão do mundo e da humanidade. Prepare-se para se emocionar, refletir e se surpreender com as histórias que estão prestes a ser compartilhadas. Cada palavra, cada detalhe, cada lembrança trará consigo a magia, conectando o passado, presente e futuro de forma única e memorável. Começa agora. Punhoçando Histórias. Alô, você, muito boa noite, né? Nesta noite de quinta-feira, estamos mais uma vez de volta aqui pela nossa Rádio Web Punhoça, aqui fazendo aquele encontro especial aí, contando a história aí do povo aí de toda a nossa região. E hoje temos um convidado especial por aqui, nesta noite desta quinta-feira, hoje, dia 19 de setembro do ano de 2024 por aqui. Vamos contar então hoje a história aí da nossa comunidade aqui de linha São Pedro Tunápolis. Está por aqui já está preparado com a lista toda, já compartilhou, já está preparadíssimo aqui para contar a história junto com a gente. Então, o nosso amigo É uma satisfação enorme poder estar aqui nessa noite, não como dono da verdade ou dono da história, mas sim para compartilharmos a questão histórica da nossa comunidade, nós conversarmos também sobre a programação festiva que nós vamos ter no dia 29 de setembro, celebrando então os 80 anos da nossa primeira missa aqui na comunidade e também os 60 anos de vida religiosa da irmã Ilani Reis. Com certeza vai ser uma super festa, né, neste dia 29, e coisa legal, né, todo mundo comemorando junto e fazendo aquela festa, e inclusive aí em dose dupla, né, com 80 anos aí da primeira missa, que foi realizada aqui na comunidade de São Pedro Tunápolis, né, e com certeza a festa vai ser bonita. Já tem muita gente se preparando para vir para a festa? Com certeza, Blásio, é uma motivação especial a celebração desses momentos históricos, né? E com isso a gente organizou também essa festa comunitária para o dia 29. Mas comentando sobre esse acontecimento e sobre a programação toda, Blásio, é interessante ressaltar de que já desde a virada do ano foi constituída uma comissão festeira, né? Que é composta por membros da diretoria da Associação Esportiva São Pedro e também da comunidade. E essa comissão ela já começou a organizar os detalhes iniciais para programar tanto a festa em si quanto a programação celebrativa. E ao longo dos meses, então, foram sendo ultimados os detalhes e convidadas mais pessoas para participar dessa comissão. Tanto assim que hoje está tudo assim muito bem encaminhado no sentido dos preparativos sobre os mais diversos aspectos, seja na programação em si, né, das celebrações, bem como da festa também, que tange a parte de almoço e toda a questão que faz parte ao redor da programação festiva. É interessante ressaltar, Blásio, que na semana que vem nós já vamos estar começando as celebrações na quarta-feira, com vistas a chegarmos no domingo, no dia 29, para então culminar com a programação festiva toda. É interessante ressaltar de que nós teremos um tríduo de preparação, que vai começar na quarta-feira, seguindo na quinta e na sexta-feira. Esse tríduo de preparação, ele visa exatamente também celebrar e interiorizar
esse momento que é a celebração dessa passagem dos 80 anos da primeira missa e também da consagração à vida religiosa da irmã Ilani Reis, que é filha aqui de nossa comunidade, né? E sempre quando pode marca presença na nossa comunidade, por isso nos orgulha também. Então eu passaria, Blasio, a comentar um pouco sobre essa programação da próxima semana, que vai culminar então no dia 29 com a programação festiva também. Então, a princípio, na quarta-feira, com início às 19h30, nós teremos missa, com a missa iniciando no local onde foi rezada a primeira missa. E daí nós temos um aspecto interessante, porque essa primeira missa ela ocorreu na então propriedade da família de Otto Schneider, que foi o primeiro morador aqui da nossa comunidade, que hoje é de propriedade da Granja Serafine. E quando dá a oportunidade ali da celebração dos 50 anos da primeira missa, a família do Armando Schneider, que é filho do Otto, que na época residia naquela propriedade ainda, ele organizou lá um pequeno local, um pequeno memorial, então marcando o local da primeira missa. E agora nós então deslocamos esse memorial para junto da rua, né? Inclusive num acesso mais fácil. Foi preparado um espaço um pouco maior, inclusive nós vamos agora proximamente, passada a festa, colocar inclusive provavelmente uma gruta ali nesse local também, para deixar assim bem demarcado a propriedade onde foi rezada a primeira missa nessa comunidade. Então na próxima quarta-feira, iniciando o tríduo de preparação, nós vamos começar a missa às 19h30, naquele local da primeira missa. E para isso, então, nós queremos convidar a toda a comunidade, né, todas as famílias, das crianças às pessoas idosas, e fazer um convite muito especial também aos descendentes daquelas famílias que participaram da primeira missa. Naquela primeira missa rezada no dia 16 de setembro de 1944, participaram as seguintes pessoas: o Otto Schneider e a sua esposa, o Alfredo Walter e a esposa, Alberto Alfredo Dietrich e a esposa, Wilibaldo Bonan, Isidoro Gebert e também Aloysio Lehmann e a esposa. Então nós gostaríamos de lançar um convite muito especial aos descendentes dessas famílias, para que pudessem estar presentes na quarta-feira, né, para esse momento lá no local da primeira missa. Então lá nós vamos fazer uma pequena solenidade no local dessa primeira missa e darmos início à missa também, e na sequência de lá nós vamos seguir até a nossa capela numa procissão luminosa. Então nós pedimos que todas as pessoas venham participar e tragam também uma vela para nós participarmos, então, de uma forma muito bonita e marcante, a procissão luminosa até a capela da comunidade, onde então segue a celebração da missa, inclusive também com o histórico que vai ser apresentado, o histórico da nossa comunidade, né? A gente pesquisou vários fatos ao longo da história da existência da nossa comunidade. Isso então vai ser apresentado naquela noite. Nós estamos muito motivados para esse momento da celebração do primeiro dia do Tríduo, onde nós vamos lembrar exatamente a história da nossa comunidade ao longo desses 80 anos, desde a realização da primeira missa. Então, por isso, nós vamos começar lá no local da primeira missa, vamos em procissão luminosa até a capela, seguindo então a missa e a apresentação do histórico, né? E com certeza vai relembrar os tempos antigos, né? Que nem você estava comentando ontem na reunião lá, vai ser com velas, né? Vai ser certamente vai ser muito marcante e, vamos dizer assim, eu acho que é também emocionante, porque a gente gostaria de contar com a presença desses descendentes, né? Ainda existem hoje filhos que moram aqui na comunidade, filhos que moram nas comunidades vizinhas, netos, bisnetos, tataranetos desses primeiros participantes daquela missa, né? Que puderem estar, nós faríamos muita questão de convidá-los e colocá-los inclusive em local de destaque lá no momento em que nós vamos
estar iniciando a nossa celebração. Então vai ter um momento assim bem especial, né, naquele momento lá com a presença desses familiares e da comunidade toda. Inclusive, a gente está convidando também, já estamos mobilizando os catequistas da comunidade, eles vão trazer também os catequizandos, né? Os seus pais, os seus familiares e, enfim, a comunidade toda. Tá? Então, certamente vai ser um momento assim, muito marcante, muito celebrativo. O nosso padre vigário, o padre Ademir, também está muito empolgado para esse momento, que ele vai presidir essa missa, né? Então, eu sempre digo assim, é importante que as pessoas venham participar, né? Que são momentos únicos. Você vai celebrar os 80 anos da primeira missa, é um momento único. Se passou, passou, né? Então, realmente nós queremos convidar a todos para participar. Claro, sempre já deixando claro, se eventualmente houver chuva naquele momento, então a celebração toda, começando também às 19h30, vai ser na capela. De qualquer maneira ela acontece, né? Mas esperamos que seja um tempo favorável, que a gente possa então começar ali no local da primeira missa. E seguindo então, na quinta-feira à noite, também às 19h30, nós vamos ter o segundo dia do Tríduo, com a celebração sendo coordenada pelas Irmãs da Divina Providência. E da mesma maneira, na sexta-feira, dia 27, também às 19h30, né, a celebração coordenada também pelas Irmãs da Divina Providência. E sempre cada celebração, tanto na quinta quanto na sexta-feira, ele vai ter um tema específico que vai ser apresentado e celebrado. Por exemplo, numa das celebrações vai ser lembrada todo o trabalho, a trajetória das Irmãs da Divina Providência. A outra noite nós vamos lembrar a história da irmã Ilani Reis, né? E, inclusive, outra coisa já que está sendo organizada pelo pessoal de Tunápolis, na sexta-feira à noite nós vamos ter a presença das pessoas que já moraram aqui em Tunápolis, aqui na comunidade de São Pedro, ou são descendentes de famílias aqui da comunidade de São Pedro, e na sexta-feira à noite elas vão fazer questão de estar presentes aqui nessa celebração. Então, por isso vai ser um momento assim, muito interessante e certamente histórico. E nós vamos ter já durante a semana, a partir de quarta-feira, a presença em nossa comunidade de várias irmãs da Divina Providência, né, que são colegas da irmã Ilani, para ajudar nas celebrações, né, e de modo especial conduzir as celebrações então na quinta e na sexta-feira. Então nós estamos assim muito entusiasmados e eu tenho a certeza absoluta que vão ser momentos muito marcantes, muito profundos, e eu digo assim, já que são celebrações, também certamente vão ser momentos de muita bênção. Então a gente convida realmente a todas as famílias da comunidade, lançar um convite a ex-moradores ou descendentes de ex-moradores aqui da nossa comunidade, que moram na região, que ficam perto da nossa comunidade, para também virem participar nessas noites, né? Com certeza, trazer o vô, quem, por exemplo, tem uns vós que residiram na comunidade, pais, netos, bisnetos, né? Deve ter tataranetos até, que se criaram aqui, né? Então todos estão convidados com certeza para participar da festa, da comemoração aí junto. Exatamente. E daí, Blas, eu aproveitaria para emendar, como eu colocava no início ali, esse local da primeira missa. Nós estamos preparando um local um pouco mais amplo, né? E daí tem que se externar aqui um voto de gratidão e de especial agradecimento ao Mariocir Serafina, né? Que disponibilizou lá um espaço para nós fazermos esse memorial da comunidade, e que posteriormente nós pensamos possivelmente construir uma gruta, uma coisa um pouco mais ampla, né? Colocando ali uma estátua inclusive do nosso padroeiro São Pedro, e a partir dali nós reverenciarmos esse momento também ao longo dos anos, né? Não são apenas lembrar, por exemplo, talvez a cada 10 anos, 20 anos, assim por diante, né? Até porque vai ser um espaço bem interessante, localizado perto da rua, né? E nós reverenciarmos esse espaço daqui para frente em mais oportunidades, né? Não só naquele dia, né? Mas
todo ano, quando você passar na frente, você vai chegar lá e vai dizer assim, não, aqui foi o começo da... Exatamente. Porque, na verdade, assim, outro aspecto interessante a ressaltar, né? A primeira missa, ela não tem a ver com a fundação da comunidade, né? Que em si, a criação da comunidade e posteriormente a construção da primeira capela, ela ocorreu em 1948, né? Até porque naquele primeiro momento, quando foi feita a primeira missa, morava uma outra família aqui na comunidade, né? E claro que eles não teriam condições de construir uma comunidade e já criar uma comunidade. Então isso era um processo automático. Qual era o costume antigamente, né? Quando se iniciava a colonização de uma comunidade? Todas as nossas comunidades da região aconteciam dessa maneira. Então as primeiras famílias que vinham ali, às vezes umas 4, 5, 6, poucas pessoas, aquelas primeiras que eram corajosas e vieram ali morar em cada comunidade, e assim foi aqui também aqui em nossa comunidade, o marco inicial que eles colocavam era um marco da fé, né? E por isso era fundamental e era importantíssimo rezar a primeira missa nas terras dessa nova comunidade, né? Então, a primeira missa aqui na comunidade foi rezada em 16 de setembro de 1944 e a partir dali começou o desbravamento das matas aqui da nossa comunidade e mais famílias vieram vir morando, né? E dali um pouco para frente, quando já tinha um número maior de famílias, aí sim o pessoal se organizou e foi feita a fundação na comunidade, e daí teve a sequência, a construção da capela, que a gente vai depois, nos próximos blocos, a gente vai comentar um pouco sobre o histórico da comunidade e tal, né? Então, Blasio, concluindo essa programação da próxima semana, nós vamos então ter os 3 dias de tríduo, né? Quarta, quinta e sexta-feira. E no domingo de manhã, no domingo dia 29, que é o dia então da festa, nós vamos ter às 9h30 a missa solene, e dali também nós vamos fazer um momento solene. Antes de começar a missa, na frente da nossa capela, nós vamos fazer o descerramento de uma placa comemorativa, onde é uma placa que nós mandamos confeccionar, inclusive o pessoal já implantou lá uma pedra que foi tirada do Rio Jundiá, uma pedra grande, né? Nós estávamos olhando ontem lá, é uma pedra bem bonita. Trabalharam bonito para conseguir trazer ela, inclusive, né? Colocar ali. E ali nessa pedra, então, vai ser afixada uma placa alusiva, então, a passagem dos 80 anos e também dos 60 anos da vida religiosa da irmã Ilani. E nós vamos fazer essa solenidade, embora rápida, né, para fazer o descerramento da placa, onde vai ficar demarcado e escrito, né, numa placa que vai durar muito, né, esse momento de que a comunidade se reuniu e celebrou esses 2 momentos importantes, né? Então, dali para frente, vai ser também um lugarzinho histórico, colocado junto à nossa cruz, que lembra as diferentes missões que foram realizadas em nossa comunidade também, né? E já na sequência, nós vamos então adentrar a capela para a missa solene, celebrando então a ação de graças por esse momento, e de modo especial então celebrando também esse jubileu dos 60 anos da irmã Ilani. Então também essa questão da missa, ela vai ser um momento assim muito marcante também, abrilhantado pelo nosso coral, a presença de inúmeras irmãs da Divina Providência, né? As co-irmãs da irmã Ilani. Então vai ser um momento também muito especial, assim, vamos dizer assim, certamente também de emoção também, né? E de modo especial de bênçãos para todos quantos puderem participar. E depois, então, logicamente, passada a missa, então nós seguimos para o momento festivo, né? Que é um outro momento muito aguardado também, onde nós teremos então muita música, o almoço. Nós estamos aguardando assim com muita expectativa a participação de muita gente na questão do almoço, muito shopping, muita bebida. Vamos ter também instalado um parque infantil para que as crianças também tenham um local para se ocupar durante o dia, né? Então a festa em si, ela então vai acontecer no nosso clube, né? Nós vamos ter também partidas de futebol, já de certa forma testando o nosso novo estádio, que nós estamos concluindo as obras agora, né, que está sendo construído aqui na comunidade. Vai ser um outro espaço muito marcante e muito bonito para a nossa comunidade.
E daí é interessante ressaltar também, né, Blasio, quanto à questão do almoço, nós estamos trabalhando hoje com uma estimativa limitada de fichas, né, em torno de 700 almoços, dado o nosso espaço físico para a gente poder atender essas pessoas, né? Mesmo assim, a gente vai ter que fazer 2 rodadas também para atender esse pessoal. E nós queremos, então, inclusive, fazer esse convite de modo especial às famílias da nossa comunidade, todos quantos que desejarem participar do almoço, para que já antecipem essa compra da ficha, até porque vai ter um preço especial hoje a R$35 e no dia vai ser comercializado a R$45, se ainda houver ficha disponível, né? Então esse é o aspecto interessante que a gente gostaria de chamar a atenção. E, como já colocava, então, muita animação, a expectativa também é grande para uma grande festa, em vista das pessoas que a gente contacta, que estão dispostas a vir. Nós vamos ter a presença, então, de várias equipes de futebol que estavam jogando as suas partidas na parte da manhã e que vão estar também participando das festividades, né? E na animação, então, uma banda já bastante conhecida, renomada, Companhia do Trombone, que é do Rio Grande do Sul, que já animou festa aqui em nossa comunidade, agradou muito ao público. Então, também à tarde vai ter um espaço ali para o pessoal poder dançar, quem assim o desejar. Então, é uma expectativa muito positiva, né, para o dia 29, essa programação festiva toda, começando com um momento muito solene, então, a partir das 9h30, com a celebração da Santa Missa, e seguindo depois os atos festivos ao longo do dia todo. Com certeza vai ser uma grande festa, né? Inclusive a comemoração dupla, né? Dos 80 anos da primeira missa e daí dos 60 anos da irmã Ilani Reis, né? Vai ser uma festa muito boa, né? E todo mundo no convite, com certeza, todo mundo vindo participar das celebrações. Vai ser então um pouquinho mais extensa a programação, como salientou, né? Começa na quarta-feira, quinta, sexta e no domingo a finaleira aí, com aquela celebração especial, depois a cada festa para a turma se divertir, curtir a música, quem quer jogar uma bolinha vai ter lá também, né? E então, né, com certeza vai ser uma festa muito intensa e provavelmente vai ser uma festa que vai ficar muito lembrada aqui pela nossa comunidade de São Pedro, né? Certamente vai ser um momento marcante, né? Ao longo dos últimos anos, as diferentes festas que sempre foram organizadas, sempre deram bem, né, com grande participação de público, também o resultado financeiro que a gente sempre também busca e precisa, né? E só acrescentar de que, por exemplo, os 3 dias de tríduo, isso não vai ser uma programação extensa, né? Por exemplo, a missa e as outras celebrações na quinta e sexta-feira santa. Isso é uma questão sempre a celebração em torno de, às vezes, até 1 hora no máximo, né? Um pouquinho mais extensa vai ser na quarta, então, né? Com a procissão que vai sair daqui de cima, né? Sim, mas mesmo assim a gente vai ser assim bem objetivo, sim, né? E o que é certo, Blasio, né? Não, em nenhum dos 3 dias vai ser uma programação cansativa, né? Não vai ser repetitiva também. Exatamente, porque vai ser apresentada tanta coisa interessante, né? E cada minuto é um novo momento, né? Por isso que vai ser muito interessante, não vai ser cansativo e ao mesmo tempo a gente tem essa preocupação de não ser uma coisa muito extensa, né? Porque, afinal de contas, no outro dia o pessoal então também tem os seus trabalhos e também voltar no dia seguinte à noite para as celebrações, né? Então isso nós podemos garantir que vai ser celebrações assim muito objetivas, né? E que não sejam em hipótese alguma cansativas também e tal. Com certeza também aquela fé, aquela renovação da esperança também, né? Imagina, né, você sendo lá em 1943, as pessoas que fizeram a primeira missa pudessem ver o que a gente vai conseguir realizar durante essa próxima semana. Seria muito interessante, né? Certamente. Eu às vezes fico imaginando, por exemplo, a gente vai entrar depois em umas questões históricas e o desenvolvimento da comunidade também, mas talvez aqueles primeiros pioneiros que vieram ali, se eles pudessem hoje ver a nossa comunidade, certamente nunca teria passado pela cabeça deles o futuro que a nossa comunidade vive hoje e ainda certamente tem muita coisa muito positiva para construir e acontecer pela frente, né? Então, rememorar isso, trazer presente essa lembrança daquelas primeiras pessoas que vieram ali no meio de puro mato, né?
nem estrada não tinha, vieram por uma trilha, né? Casa não existia nada. Não existia casa, construindo o primeiro ranchinho de repente para se acomodar, né? Assistência médica lá distante, longe, né? E como chegar. Então, eu acho que é realmente interessante a gente relembrar todo esse esforço que esse pessoal teve. E eu sempre digo assim, aquilo que nós temos hoje, somos hoje, nós devemos muito aos nossos antepassados, né? Aqueles que vieram primeiro, que tiveram aquela coragem. Talvez se nós pedíssemos hoje assim, a qualquer um de nós ali, você estaria disposto a deixar tudo que você tem aqui hoje, ir lá para uma região distante, no meio do mato, começar com machado e foice, né? Não sei quantos teriam essa coragem e essa disposição, essa força para ir, né? Diante da comodidade de tanta coisa prática que nós temos hoje à nossa disposição no dia a dia, né? Seja desenvolvendo as nossas atividades profissionais, seja socialmente e tantos benefícios que a gente tem hoje, vive hoje em função da própria tecnologia e dos avanços todos que ocorreram ao longo dos anos. Com certeza, São Pedro tem muita história ainda para contar. E a gente vai fazer um pequeno intervalinho por aqui para a gente tomar uma aguinha. Bruno também quer molhar as palavras, como se diz, né? Mas já estamos de volta aqui na sequência com Funhoçando Histórias para você. Pontinho, ponto certo da economia, toda linha de eletrodomésticos, ventiladores, fornos elétricos, máquina de pão, sanduicheira, liquidificadores, jarras elétricas, máquina de lavar roupas e muito mais. Toda linha de brinquedos, bikes, utensílio para cozinha e decoração, fogões a lenha tradicional e ainda você encontra chapa de alumínio e toda a linha de acessórios em inox para o seu fogão a lenha, material escolar, toda a linha de utilitários para você também fazer aquelas reformas na sua casa. Contate no 4999-816-9858, Pontinho, na Avenida Cerro Largo, 610, no centro de Tunápolis. Pode procurar. Pensando em economizar, a G4 System tem a solução. Invista em energia solar. Sistemas residenciais, rurais e comerciais são uma ótima opção para quem procura economizar todo mês na fatura de energia elétrica. Para quem procura investir para ter um retorno financeiro mensal, as usinas de investimentos são a melhor opção do mercado no momento. Solicite seu orçamento. As melhores opções você encontra aqui. G4 System. Contate no 49991433402 com Valdecir Petil. Muito bem, já estamos de volta agora, são 20 horas e 9 minutinhos na noite de quinta-feira por aqui. Vamos funhoçando mais uma história para você, contando a história. Você tem alguma pergunta, pessoal que assiste a gente pelo Facebook, pode estar colocando aqui nos comentários pra gente então, né? Ou o pessoal que quer mandar alguma coisa pelo WhatsApp no 49999744308, né? Para você então interagir com a gente por aqui também, né? Senão nós só ficamos aqui falando e comentando a situação, né? E o povo tem às vezes algumas questões aí. A gente vai acumulando as perguntas depois mais para frente. Aí o Bruno também está respondendo para vocês. Então, aqui na época aí que tudo começou aqui em São Pedro, né, Bruno? Uma questão assim, aquelas poucas famílias hoje que tinham, né? Se fosse olhar para a nossa época hoje, né? A primeira missa foi realizada aí com 10 pessoas, né? E a gente hoje, com certeza, a gente consegue tranquilamente passar bem acima desses números, né? E com certeza aí o povo também, né? Vai contando muita coisa, né? Inclusive, né? Com a primeira missa foi se formando então a comunidade aos poucos, né? E depois foi se formando aí a questão da igreja, né? Primeiro o pessoal se instalou, veio a construir suas casas para depois então partir para uma sede social, para uma igreja, né? Então, Blas, eu acho que conversando um pouco sobre alguns aspectos históricos da nossa comunidade, eu gostaria de colocar assim com muita clareza que eu não sou dono da história, né? E muito menos dono da verdade. E eu acho que, Blas, a nossa conversa aqui hoje, eu colocaria muito mais como uma provocação a todos quantos nos estão acompanhando,
no sentido de buscarmos um resgate histórico da nossa comunidade. A gente conseguiu reunir alguns dados, algumas informações, mas na medida que você vai relembrando e vai estudando, você vai lembrando de uma série de detalhes, né? Porque o interessante da história, ela não é apenas você estabelecer um relatório cronológico, né? Quando foi a missa, quando foi construída a igreja, quando foi feita a fundação das entidades e assim por diante, assim por diante. O interessante é quando você entra nos detalhes de como é que as coisas foram feitas, né? E por quê. Por exemplo, por que as famílias vieram morar aqui para São Pedro, quando talvez poderiam ter ido para outras regiões, né? Por que muitas famílias depois seguiram na migração para outras regiões do nosso país, que também isso ocorreu, né? Foi construída a primeira capela, como é que ela foi feita? Quem foi o construtor? Qual foi o esforço que se empreendeu? Foi feito mutirão? Então, assim, seguindo tantas outras coisas. No momento que você começa a entrar nesses detalhes, por exemplo, assim, as serrarias que havia aqui na comunidade, os moinhos, por exemplo, ferraria, né? A construção das pontes, que foi um grande desafio. Aqui também, por exemplo, a ponte sobre o rio Jundiá, de modo especial sobre o rio Macaco Branco, para que o pessoal pudesse seguir para frente em direção à cidade de Tunápolis hoje, né? Então, é interessante nós colocarmos de que, se nós estamos celebrando esse momento agora e trazendo também um pequeno histórico dos principais fatos ao longo da história da comunidade, eu gostaria de lançar exatamente esse convite a todos quantos se interessarem a contribuir conosco. No momento que a gente vai conversando sobre a história, lembra-se mais detalhes, né? E entre linhas, e as pessoas podem estar contactando conosco para que a gente vá anotando isso, vá escrevendo isso, né? E daqui a pouco mais a gente tem uma coisa muito mais completa, dos mais diferentes detalhes, né? E aspectos, inclusive também reunindo fotos, porque antigamente as fotos eram muito poucas. Então, essas poucas fotos que foram feitas, que existem, que as pessoas também podem compartilhar conosco, elas têm hoje um valor impressionante e tal, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de colocar essa provocação, no sentido de que nós possamos nos despertar e fazer esse resgate dos detalhes que ainda não estão anotados, não estão escritos, né? Mas assim, Blásio, que nem eu colocava antes, a partir de 43, então vieram as primeiras pessoas para cá, as primeiras famílias, e pelo que consta, então, a família do Otto Schneider foi a primeira família que veio morar aqui na comunidade. Inclusive, me parece que ela morou um bom tempo praticamente sozinha aqui na comunidade, né? Até então que viessem depois mais famílias e mais famílias. Então, em 44 foi rezada a primeira missa e a partir daí, então, mais famílias foram vindo. Tanto assim que em 1948, então, foi constituída a comunidade, né? Fundada a comunidade em si, comunidade capela, né? Comunidade igreja, como se diz. E a partir dali também foi feita a construção da primeira capela, construída em madeira, né? E essa capela ela foi ampliada posteriormente, quando em 1960 foi então inaugurada essa ampliação, né? Logicamente em madeira. E posteriormente então foi construída, a gente vai depois chegar nessa data também, a construção da capela em alvenaria como nós temos hoje. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma ressalva bem interessante no que diz respeito, de modo especial, à nossa vila. Quando da medição das terras, isso ocorreu logicamente em torno do ano de 40 ou no final dos anos 30, quando foi feita a medição das terras aqui na região da localidade de São Pedro, já foi definida uma vila urbana. E é interessante ressaltar de que naquela época foi definida uma vila urbana, além lá da cidade, hoje cidade de Itapiranga, também aqui em São Pedro, e aquilo que é hoje a cidade de São João do Oeste. Aqui é importante ressaltar e desmistificar um pouco um entendimento que às vezes as pessoas levantam, e inclusive hoje uma pessoa me questionou sobre isso. Então aqui em São Pedro era para ser a sede do município de Tunápolis. Não tem absolutamente nada a ver, até porque, por exemplo, o município de Itapiranga, ele foi emancipado em 1954.
Então, quando foi feita a medição das terras aqui, na localidade de São Pedro, e também já foi feita a medição da vila, nem Itapiranga não era município. Né? Então, o que se preconizava naquela época, em algumas situações da região, se definir vilas urbanas, né? Em torno das quais se organizava, por exemplo, uma questão de comércio e outras situações de mais moradias, né? Outras, tipo assim, moinho, serraria, essas estruturas. Seria um ponto de apoio para conseguir ir avante de novo, né? Porque geralmente tinha muitos imigrantes que vinham de fora, né? Para chegar até um certo ponto para depois conseguir desbravar novos lugares, né? Inclusive essas vilas vinham nesse sentido também. Também, sim, e agregar então ali ao redor, então, aquelas famílias que trabalhavam especificamente na agricultura, né? Então, sobre essa questão da vila, é interessante ressaltar, Blásio, na época foi então demarcada essa vila urbana, que tem cerca de 300 lotes, né? Não é qualquer coisinha, e outra coisa bem interessante, na época já foram demarcadas todas as ruas, inclusive todas as ruas também com denominação, né? Nós temos ali, por exemplo, a Rua do Comércio, a Rua São Cristóvão, Rua Cristóvão Colombo, Rua Caxias, e assim vai e tal, né? E é importante ressaltar que são em torno de 300 lotes que na época foram demarcados, agora outros já foram divididos de novo, né? Com as ruas devidamente demarcadas e denominadas, né? E o interessante também é que todos esses terrenos estão devidamente escriturados. Então, se alguém ao longo do tempo comprou e hoje vier comprar um terreno aqui na comunidade, na vila, ele tem o seu terreno devidamente demarcado já e com escritura. Então, isso que é interessante. E é interessante ressaltar também, por exemplo, o próprio desenvolvimento que isso está causando no centro da nossa comunidade, agora ao longo dos últimos anos, que a gente pode destacar depois mais adiante, né? Então, comentando então cronologicamente, por exemplo, essa questão ali da evolução da comunidade, como colocava, então inicialmente foi construída aquela capela em madeira, que foi posteriormente ampliada, né? Uma outra coisa muito interessante e que orgulha a nossa comunidade foi a aquisição em 1952 do sino, que nós temos hoje aqui em nossa comunidade ainda, e que é o maior sino da paróquia de Tunápolis. Vejam bem, se a comunidade foi construída ali a partir de 48 e construída a primeira capela, já em 52 a comunidade se reuniu forças, né, e recursos financeiros para comprar esse sino que nós temos aqui na comunidade, que é o maior sino da paróquia de Tunápolis. É uma coisa que nos orgulha muito, né? E certamente foi um fato histórico, né? E de muita coragem da comunidade se reunir naquela época e definir a aquisição daquele sino. Tu sabe mais ou menos o peso dele? Não, eu não tenho aqui detalhes técnicos do sino, mas ele é enorme, né? Vale pesado, a pena, né, contemplar e o som que ele tem, né? E daí aquilo que eu dizia antes, né? Esses são detalhes para a gente buscar mais, né? Esses detalhes técnicos, inclusive ele é um sino importado, né? Eu acho que foi fabricado na Alemanha, né? Ele faz parte daquele conjunto de sinos que foi comprado pela comunidade ali do centro ali de São João do Oeste, né, na cidade de São João do Oeste, tanto assim que lá acho que são 3 sinos que foram para lá e um dos grandes veio para cá, então, né? Mas ele é importado e então tem toda uma história também ainda a ser um pouco melhor pesquisada em torno do sino, e certamente é super interessante. E outro aspecto interessante, de modo especial, essas comunidades primeiras, as comunidades antigas, um símbolo marcante era adquirir um sino, né? E nós, por consequência, então, temos esse sino grande, né, que inclusive é o maior da paróquia. Então, por exemplo, outro acontecimento interessante, em 1950, 26 de agosto, ocorreu o primeiro casamento aqui na comunidade, que foi o casal Evaldo e Litvina Wagner. E aqui eu tenho que fazer um destaque muito especial à pessoa e ao trabalho da dona Litvina Wagner,
ela foi parteira, né, era uma parteira prática, com muito conhecimento nessa questão, porque na época o atendimento médico hospitalar existia em Itapiranga. Posteriormente foi construído o hospital em São João do Oeste, que facilitou um pouco, né? Mas a grande maioria dos partos, eles aconteciam nas residências. Né? Que devido à distância, se você chegar ao hospital, não tinha essa possibilidade que nem hoje. Imagina você viajar de carroça ou de cavalo, imagina uma mulher que já está ali praticamente, né, tendo seu filho. E então a parteira com certeza vinha em muita boa hora, ajudar a família. Aliás, esse é um aspecto que merece também uma pesquisa um pouco mais a fundo, que na época as famílias tinham 5, 6, 10, 12 filhos ou mais. Né? Nós temos aqui na comunidade famílias que tinham 15, 18 filhos. Né? E todos eles nasceram em casa, com a ajuda da parteira, e nesse trabalho realmente merece um mérito muito especial o trabalho da dona Livina, né? Quanto nascimento ela deve ter acompanhado, não sei se alguém sabe isso, né? Ou se ela deixou dito isso ou registrado, mas ela atendeu não só parturientes aqui da nossa comunidade, ela também era chamada para atender as parturientes das comunidades vizinhas, por exemplo, que vinham buscar ela, né? E é interessante lembrar que as parteiras à época às vezes eram chamadas à meia-noite, de madrugada, não, né? Tem hora. Dia de chuva, seja como fosse e tal, né? Eles iam atender e num trabalho voluntário. Isso que é interessante ressaltar, né? Então é uma coisa bem interessante e marcante também para a nossa comunidade. Quando nós falamos de escola, a nossa escola foi criada em junho de 1950, né? E o primeiro professor foi o senhor Leopoldo Hennemann. Importante isso também, porque também, além isso, as comunidades prezavam e precisavam, afinal de contas, né, cada comunidade ter a sua escola, para que os filhos pudessem ter um mínimo de educação. Na época você tinha, então, a escola ali implementada da 1ª à 4ª série, que era o processo de alfabetização, né? E interessante ressaltar também que, num primeiro momento, tinha uma sala de aula apenas, onde as 4 séries funcionavam na mesma sala, né? A 1ª à 4ª ano. E na sequência, então, logicamente com o aumento do número de alunos, então, foi construída mais uma sala, e daí então foi separada a 1ª e a 2ª série da 3ª e 4ª série, né? E eu lembro, ao longo dos anos, aí nos anos 70, 80, quando a gente frequentava aqui, a nossa escola sempre ela tinha bastante alunos. Eu sei que houve épocas que chegava ali a mais de 100 alunos, né? E hoje nós temos apenas mais alguns alunos, embora uma quantidade de muitas famílias, né, mas o número de filhos por família é pequena, né? Já são poucos alunos que a gente tem apenas alguma questão ali de jardim, pré-escolar, uma coisa assim que funciona aqui ainda. Imagina você ser um professor, né? Às vezes tendo 2 turmas, né? E sim, a complicação no caso, né, do primeiro ano, que nunca leu nada, a dificuldade tanto do professor como das crianças para aprender. E com certeza muita disciplina na época, né? Porque não era que nem hoje, né? Exatamente. O processo de alfabetização, uma sala assim, contando talvez com 30, 40 alunos ou até 50 alunos, né? Hoje as nossas escolas estão extremamente bem dotadas de espaço físico, né? Climatização, recursos pedagógicos, né? Então, só que na época o que o professor tinha? Ele tinha um giz e quadro negro, né? Só isso. E eventualmente talvez algum livro, coisa assim. Então, esse mérito dos primeiros professores, ele tem que ser reconhecido, né? E aliás até seria um outro aspecto da gente pesquisar até mais detalhes como é que isso funcionava, que é um aspecto bem interessante, né? E dali, já que nós estamos falando da escola, outra coisa bem interessante a lembrar, que na época as comunidades construíam a casa da comunidade, ou a casa do professor. Também aqui na comunidade nós tínhamos essa casa do professor, das Gemeindehaus, né? Que praticamente todas as comunidades na região que tinha a sua escolinha, também tinha aquela casa construída pela comunidade, onde morava o professor. Porque o professor, na época, ele era, por exemplo assim, além de ser professor,
ele era também o professor que puxava o terço aos domingos, né? Era a pessoa que, quando os colonos, por exemplo, mandavam roçar uma área de mato, e para fazer a conta quanta área que tinha dado, quantas quartas, época falava, quem fazia a conta era o professor, né? Ele era o secretário, por exemplo, das entidades da comunidade, quem fazia as atas, porque era a pessoa, vamos dizer assim, mais letrada, até porque na época muitas pessoas talvez tinham assim uma escolarização mínima, mas com dificuldade, por exemplo, para fazer uma ata, para fazer contas mais complexas, né? E nesse contexto, então, o professor, ele morava na comunidade, né? Normalmente a comunidade dispunha também de uma pequena área de terra, onde ele podia plantar os seus mantimentos, criar uma vaquinha, um porquinho e tal, né? Então, esse é um aspecto bem interessante comparado com hoje, por exemplo. Acredita-se, né, que nos primeiros anos os professores não tinham salário, né? Quem ajudava eles, na verdade, eram os pais dos alunos, né? Quem podia ajudava. As primeiras escolas na região, elas foram constituídas, financiadas, por exemplo, o pagamento do professor pelas famílias, né? Aqui, por exemplo, a nossa, ela quando foi criada, já foi criada como escola estadual, né? Escola isolada estadual. E, consequentemente, paga pelo Estado. Claro, certamente o salário não é aquela coisa, tanto assim que o professor, então, também procurava plantar os mantimentos, essa questão toda. Mas, de qualquer maneira, o que eu gostaria de acentuar é esse aspecto bem interessante, né? Eu me lembro bem, não fazem tantos anos assim, que efetivamente foi desmontada a nossa casa da comunidade, as Gemeindehaus, que nós chamávamos como tal, né? Enquanto que hoje os professores, eles são concursados, né? Eles moram em outras localidades, deslocam para a comunidade onde efetivamente trabalham, né? Então é um contexto bem diferente. Então, antigamente o professor, ele era uma pessoa muito envolvida na comunidade, né? E fazia parte do papel dele também nesse sentido. E daí eu abro mais um parênteses aqui, além de tantos professores que a gente tinha, que aqui cabe também uma pesquisa mais aprofundada, né? A gente buscar o nome desses professores, e vários deles eu sei que moraram aqui na comunidade algum período, mas talvez um professor que merece um reconhecimento e tem muitos méritos aqui é o professor José Hugo Chapo. Ele deve ter atuado aqui, eu acho que mais de 30 anos, né? Eu acho que começou a sua vida profissional mais ou menos aqui e se aposentou aqui também. Mas esse foi, por exemplo, uma pessoa, além de todo o trabalho que ele fez na escola, alfabetizando, né, com os parcos recursos pedagógicos que se tinha, mas era uma pessoa muito esforçada, né, e depois era uma pessoa de muito caráter, e exatamente aquilo que eu falava antes, né? Eu lembro bem dele, aos domingos ele puxava o terço, né? Depois, quando ali na década de 70 foi instituído os ministros da Eucaristia, ele também foi o primeiro ministro da Eucaristia aqui na nossa comunidade, conduzindo as celebrações. Ele todo domingo estava ali, ou para entoar o canto, ou para puxar o terço, ou para conduzir as celebrações, assim por diante. E outra coisa importante, todo esse tempo que ele viveu aqui na comunidade, ele foi o secretário da diretoria da sociedade esportiva, né? Eu lembro que ocorriam as eleições e muitas vezes tinha duas chapas concorrendo à eleição. E o professor Hugo fazia parte das duas chapas porque era o secretário da comunidade, né? Então, ao longo dessa história, enquanto ele morava aqui na comunidade, ele era o professor, ele era o secretário da Associação Esportiva, né? Além de outras entidades também, né? Então, eu acho que a comunidade realmente deve uma gratidão e um reconhecimento muito especial ao professor Hugo, que agora já faz vários anos que está residindo lá na cidade, e pelo que me consta, inclusive agora passando com dificuldades de saúde também, que a gente espera que possa superar, né? Mas é uma pessoa muito meritória, né, nesse trabalho da educação e também do serviço comunitário prestado, né? Era uma pessoa sempre disponível nesse aspecto, né? Bem interessante, eu acho que enfatizar essa questão. Outra coisa interessante para nós lembrarmos aqui, que em 1950 foi instalada a primeira casa comercial, e o primeiro comerciante foi o senhor Helmut Stahl, né? Depois esse comércio passou para a família Grins, e na sequência para o seu herdeiro, o senhor Francisco Espanhol, né? Que muitos chegaram a conhecer ainda, né? Na comercial Espanhol.
E na sequência, então, passou então para os filhos da rede do Félix Cedo, que foi a Comercial A3, né? E no mesmo local onde hoje então funciona o comércio, hoje pertencente a Ivete Vocas, né? Com de nome Mercado Ângeles. Então, uma trajetória também da presença do comércio em nossa comunidade, né? Outro aspecto interessante a ressaltar, em 1952, então, foi fundada a Sociedade Esportiva, né? Hoje chamada então de Associação Cultural e Esportiva São Pedro. O salão ele foi construído a partir de 1974, né? Inaugurado em 1975. Também, logicamente, construído com esforço da comunidade. Posteriormente ele foi melhorado, já foi ampliado, né? Colocado também, instalado ali a cancha de bolão e assim por diante. Hoje uma estrutura bem interessante que a gente tem aqui na comunidade, né? Quando nós falamos do futebol, por exemplo, já a partir de 1949, ainda no potreiro do Otto Schneider, foi organizado o primeiro time de futebol, né? O pessoal ajeitou ali o potreiro para jogar. E posteriormente, então, depois foi construído o ajeitado, um campo de futebol lá na beira do Jundiá, né? Uma área que foi inclusive cedida pelo Volksverein. Ali o pessoal, então, na base da picareta, dourado de boi e pá, enxada, ajeitou aquele campo, né? Onde então por longos anos funcionou ali o esporte, inclusive o nome do time na época do clube era Esporte Clube Morumbi, algo assim, né? Esporte Morumbi. A época era conhecido como Beira-Rio. O campo sim, porque ele ficava ali na Barranca do Jundiá, né? O que hoje já não teria hoje, mais. Hoje em questão ambiental não deixa mais você mexer nessa área e tal. Então, e até porque para tu fazer alguma estrutura ali ficou um espaço muito pequeno e tal. Tanto assim que então foi implementado agora, há 2 anos atrás, o início da construção do novo estádio, no centro da comunidade, né? Com uma estrutura muito interessante, dentro de dimensões oficiais inclusive, né? E dali ressaltar também que em 79, né, foi fundado então, porque o Clube Morumbi, a certa altura lá, ele deixou de existir, deixou de funcionar, né? E depois, então, em 1979, então, foi reerguido o futebol aqui na comunidade, criando então o Atlético Futebol Clube, né? Que existe até hoje ainda, né? Inclusive agora participando dos nossos campeonatos e envolvendo de modo especial a juventude, né? Jogando bola ali, né? Nesse nosso time e tal, né? Eu colocava antes, por exemplo, a questão dos primeiros ministros da Eucaristia, que até então o professor sempre puxava o terço aos domingos, né? E em 1973 foram empossados os primeiros ministros da Eucaristia aqui na nossa paróquia de Tunápolis e também aqui em nossa comunidade. E aquele primeiro grupo de ministros da Eucaristia foram 4 pessoas, né? Sendo eles o José Matias Wirth, o José Hugo Schaap, o Celso Tomé e a Anita Paulata, né? Nós temos ali a Anita, já é falecida, o Celso Tomé foi depois morar para o Rio Grande do Sul, não tenho conhecimento se ele vive ainda, né? E o José continua morando aqui na nossa comunidade, também décadas ele foi ministro, né? E o professor José Hugo Chapa, então, que hoje reside em Tunápolis. Então foi o primeiro grupo de ministros, inclusive na época era uma coisa assim, você ser empossado como ministro da Eucaristia era quase que nem ser ordenado um padre, por exemplo, né? Então, para a comunidade e para as famílias desses ministros, isso foi um momento extraordinário, né? Inclusive, eles tiveram uma preparação, se não me falha a memória, eu acho que era um curso de 3 anos, né? Parece que com encontros mensais, era uma coisa assim, uma preparação muito aprofundada para então serem empossados como ministros. Mas foi um marco bem importante dentro de nossa comunidade também, né? Aí, com certeza também facilitando quando a chegada dos ministros, também facilitando para todos, né? Porque daí é mais fácil tu organizar uma celebração, né? Você já tem a referência de quem vai fazer, depois surge o pessoal aí do canto. É importante nesse aspecto, porque até ali ou se tinha a missa, né, que o padre então vinha normalmente com visita mensal, uma vez por mês, normalmente, né, ou alguma situação muito específica, e de resto, então, aos domingos tinha reza específica só do terço, né,
E a partir da implantação e da posse então dos ministros da Eucaristia, se passou a ter a celebração daquilo que nós chamamos de culto, né, culto eucarístico, com a distribuição da Eucaristia também, né, e os próprios ministros também, inclusive depois celebrando o batismo, ministros celebrando o casamento, né. Isso ficou uma coisa muito interessante, né, e mais presente, não só exigindo sempre a presença do padre, que afinal de contas tem muitas comunidades para atender, né. Então esse é um aspecto bem interessante, é uma evolução importante que a gente teve dentro da nossa Igreja Católica, no caso, né. Uma conquista bem interessante na comunidade foi a instalação da rede elétrica, que ocorreu em 1981. E essa rede elétrica, atendendo então a nossa comunidade, que era uma coisa que até ali todo mundo se virava na base da lamparina a querosene, ou então o liquinho a gás, né? Na época se chamava liquinho, que era uma abastecida com gás, que tu comprava um botijão de gás, assim como se compra hoje para o fogão a gás, né? E dali era instalado uma lâmpada, então no caso, que queimava então o gás. Era querosene, gás. Alguns tinham lamparina a diesel, né? Sim, também. Eu sei que quando a gente morava no interior, eu era uma criança ainda, né? Quando chegou a energia elétrica, né? A diferença de uma noite, né? Tu lidar ali com fogo a gás e no outro dia com botijão de gás ali, né? E fora o risco que também o pessoal corria, né? E você de noite chegar e acender um interruptor, né? Ligar um interruptor, ter energia ali, uma luz bem clara, né? Que você conseguia fazer com a facilidade que se tem hoje, né? Exatamente. Porque a questão da energia elétrica, isso foi ali no final dos anos 70, anos 80, ela chegou a eletrificação rural que chamavam, né? Aos poucos foi chegando para as comunidades do interior, que até ali só tinha nas cidades, nas vilas, né? Ou eventualmente alguma comunidade maior. Então, aos poucos ela foi chegando nas comunidades do interior, as comunidades mais distantes. E é importante ressaltar que naquela época, essa rede elétrica, para conseguir viabilizar, ela trazer para a comunidade, todas as famílias elas tiveram participação financeira, né? Essa rede, o material foi pago pelas famílias, né? Teve que ser paga uma contribuição, e as famílias também participaram em forma de mutirão da construção da rede, né? Fazendo os buracos para a colocação dos postes, erguer os postes, isso tudo feito na época de forma manual, no muque, como se diz, né? Na época não tinha ainda equipamentos hidráulicos para poder ajudar. Puxar os cabos, por exemplo, tudo isso foi feito pela força das famílias participando em mutirão, né? Mas ali, que nem você colocava, você ter uma luz elétrica, poder ligar uma lâmpada, a geladeira, por exemplo, né? O primeiro congelador. Isso foram conquistas, foi uma mudança de qualidade de vida extraordinária, né? E sem falar daquilo que nós temos hoje, né? Quanta coisa hoje tu não consegue mais ver dentro de casa, quanta coisa que você liga, equipamentos e utensílios, né? Desde esquentar a água, um chuveiro elétrico e tanta coisa ali afora, né? Por isso, essa vinda da energia elétrica em 1971 foi um avanço muito interessante. E hoje, por exemplo, a nossa comunidade, inclusive, tem abastecimento de energia elétrica com rede trifásica, né? Que permite, então, inclusive, a ligação ali de motores potentes e uma demanda bem maior, com suprimento de energia com muito mais qualidade e potência, inclusive. Né? Imagina quando a gente lembra, não faz muitos anos atrás, né? Antes de vir a rede trifásica, a gente já tinha o apelido aqui, né? Se chover e molhar a rede, já ficávamos sem energia, né? Hoje já está um pouquinho diferente, pelo menos essa parte, não quando dá uma nuvem, dá uma chuvinha, já acaba caindo energia elétrica. E com certeza, lá no princípio também, a energia não era que nem hoje, né? Claro, a conexão, o maquinário usado na época praticamente era só iluminação. Hoje, se você chegar na casa de alguém, dificilmente que não tenha algum chuveiro, né, que não tenha máquina lavar roupa, forno, micro-ondas e assim por diante, né? E tudo, principalmente chuveiro, é uma coisa que consome bastante. Então, se na época, hoje a gente passa por dificuldade com a rede trifásica um pouco, né? Não é tanto assim, né? Porque nada, pessoal, nada que é assim consistente de não dar problema, né? Então você pode ter um vendaval, né? Pode cair árvores por cima da rede, e tudo isso acontece, né? Então geralmente pode acontecer. Então imagina o povo lá, quando se caísse uma árvore em cima da rede para tu repor o poste, para tu arrumar a rede, né?
inclusive com a ajuda dos funcionários da Celesc, porque não pode mexer sozinha naquilo, né? Então, às vezes se demorava dias, talvez, né, para conseguir resolver essa questão também, né? Certamente, eu acho que a evolução da qualidade da energia, e outra coisa importante, na época, inclusive, muitas redes foram construídas usando postes de madeira, né? E posteriormente foi tudo substituído por postes de concreto, já tornando uma rede muito mais eficiente e muito mais duradoura, né? Outra coisa interessante, Blasio, para a gente relembrar também, na década de 80 nós tivemos uma movimentação muito forte no sentido da organização da juventude aqui em nossa comunidade, né? Nessa década de 80 foi fundado o Clube 4S, né? Que é um clube que atendia aos jovens rurais. Foi criado também o Grupo de Jovens, que é um trabalho que era incentivado através da Pastoral da Juventude da paróquia, da diocese, né? Foi criado também, na época começamos as atividades do Grupo de Teatro, né? Que hoje ainda continua existindo, claro, entre meio ou paradas e tal, mas o pessoal retomou. E outra questão importante foi na época a criação do grupo de danças folclóricas, que funcionou durante muitos anos, né? Inclusive danças folclóricas alemãs, né? Chegando a participar de inúmeros encontros a nível da região, nesse sentido também. Então, essa questão ali, por exemplo, desse processo da juventude, né, ele foi muito marcante, porque na época, como nós já comentávamos no início ali, anos atrás, as famílias eram bastante numerosas, né, e você tinha um grande número de jovens aqui na comunidade, assim, era 70, 80, 100 jovens, né, e grande parte desse pessoal se congregava nesses grupos, tanto o Clube 4S, Pastoral da Juventude, né? Depois o grupo de danças, né? Então foram trabalhos importantes, até porque na época, por exemplo, internet, a gente nem sabia que isso um dia podia existir, ou qualquer outra situação de ocupação, a não ser o futebol, por exemplo, né? E daí era interessante esse trabalho reunindo juventude. Por exemplo, o Clube 4S, ele era fomentado pela extensão rural através da Caresc, que hoje seria a IPAGRE, né? Principalmente trazendo tecnologias novas para o desenvolvimento da agricultura, criações de animais, assim por diante, economia doméstica, né? Aprendendo novas receitas, aprendendo a arrumar a casa, o pátio e assim por diante. Foi um trabalho muito interessante, né? Ele trouxe realmente um avanço bem interessante para a agricultura da região e também para as famílias da nossa comunidade, né? Outra coisa que também aconteceu nessa década de 80 foi a criação a fundação da Sociedade de Damas, né, que foi criada também naquela época, né, reunindo então as mulheres, né, nessa parte da Sociedade de Damas também. Então, né. E daí, seguindo, por exemplo, de forma cronológica, de certa forma, foi no ano de 90, então, que foi construída a nova capela de alvenaria que nós temos hoje, né? Até na época, então, até ali serviu aquela primeira capela construída lá atrás, né, nos finais dos anos 40, ampliada depois, posteriormente, aquela capela de madeira, só que ela já havia deteriorado muito, ela já não tinha mais condições de continuar a ser usada, deteriorou a madeira, enfim. E daí que a comunidade definiu, então, desmontar aquela capela de madeira e construir uma nova em alvenaria. Então, foi feita uma terraplenagem, o local ficou bem diferente do que o local que era antes, quando tinha aquela primeira igreja, né, que é a primeira capela, e construíram, então, essa capela que nós temos hoje, né? Ela foi construída também com o esforço da comunidade, fazendo festa, fazendo coleta. O pessoal ajudou em mutirão, cada dia algum número de famílias vinha ali ajudar a trabalhar, né, como serventes e assim por diante, né? E foi feita então essa capela que temos ali hoje, servindo então a nossa comunidade com um espaço amplo, né? Então, assim, resumidamente e cronologicamente, seriam uns aspectos para a gente destacar. Claro que a gente pode, por exemplo, entrar em muitos outros detalhes, por exemplo, as serrarias que tinha aqui na comunidade, né? Os próprios moinhos, o moinho que tinha, né? Moinho, por exemplo, se a gente comentar isso talvez hoje com o pessoal novo, nem vão saber do que se trata, mas lá no início da comunidade e até por longo tempo, um moinho colonial era uma coisa importante na comunidade, porque uma das bases da alimentação das famílias era a farinha de milho para fazer o pão de milho, né?
e o descascador de arroz para descascar o arroz, que cada família produzia o seu arroz, plantava arroz e colhia arroz, né? Até porque as famílias eram numerosas e a demanda também de suprimento de alimentação era grande, né? Então, você ter um moinho na comunidade, por exemplo, os primeiros moradores, esse é um aspecto interessante a lembrar, segundo o relato dos pioneiros ali, os primeiros moradores, eles tinham que ir ao moinho em linha Ervalzinho. Então, imagina o pessoal se deslocar daqui para lá, ou de carroça, ou no lombo de um cavalo, levando uma quantia de milho para ser moído lá. Isso era um processo de um dia inteiro, né? E claro que cada mês alguém da família tinha que fazer isso, porque afinal de contas a família tinha que ser mantida. E posteriormente então surgiu, por exemplo, um moinho aqui na comunidade, outras comunidades ao redor também tinham seu moinho, mas era uma atividade, vamos dizer assim, uma atividade industrial essencial. Claro, era um moinho que não tinha uma grande produtividade, né? Ele moía talvez 2, 3, 4 sacos de milho por dia, né? E a demanda era grande, tanto assim que a gente conversando com o pessoal mais antigo, tinha um moinho que batia 24 horas para conseguir atender a demanda, porque a produtividade não era grande, né? Mas era essencial. Daí, veja, por exemplo, a evolução do processo da qualidade de vida. Quantas famílias hoje ainda fazem um pão de milho? Né? Você compra meio quilo, 1 quilo de farinha de milho no mercado, que muitas vezes não é muito propícia para fazer um pão, né? Tem que misturar com farinha de trigo, assim por diante e tal, né? Mas na época era até porque o trigo, a farinha de trigo, por exemplo, aqui na nossa região, pela Baixada o trigo era uma cultura que não vingava bem, não produzia bem. Existiam também alguns moinhos que moíam trigo, né? Então, algumas famílias eventualmente produziam trigo, mas na Baixada, por exemplo, o trigo não produz bem em função de clima, frio e tudo mais. Então, e você comprar farinha de trigo, ela era uma mercadoria relativamente cara, né? Ao longo do tempo. É bem diferente do que hoje, onde a grande maioria das famílias consomem a farinha de trigo, por exemplo, para o pão e tantas outras coisas que mas se a prepara. gente comparar a farinha de milho daquela época, daquele moinho, contra hoje já é uma diferença também bastante enorme, né? Certamente, até porque a forma de industrializá-la hoje são outros equipamentos e assim por diante. Então, hoje se visa a produtividade, na época não, se visava mais a qualidade, né? Exatamente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequenininho intervalo e já voltamos, gente. Boa, né? Que coisa maravilhosa nesta noite de quinta-feira por aqui, o nosso Funhoçando História. Pontinho, o ponto certo da economia, toda a linha de eletrodomésticos, ventiladores, fornos elétricos, máquina de pão, sanduicheira, liquidificadores, jarras elétricas, máquina de lavar roupas e muito mais. Toda a linha de brinquedos, bikes, utensílio para cozinha e decoração, fogões a lenha tradicional, e ainda você encontra a chapa de alumínio e toda a linha de acessórios em inox para o seu fogão a lenha, material escolar, toda a linha de utilitários para você também fazer aquelas reformas na sua casa. Contate no 4999-816-9858, Pontinho, na Avenida São Largo, 610, no centro de Tunápolis. Procura, pode procurar. Pensando em economizar, a G4 System tem a solução. Invista em energia solar. Sistemas residenciais, rurais e comerciais são uma ótima opção para quem procura economizar todo mês na fatura de energia elétrica. Para quem procura investir para ter um retorno financeiro mensal, as usinas de investimento são a melhor opção do mercado no momento. Solicite seu orçamento. As melhores opções você encontra aqui. G4 System. Contate no 49991433402 com Valdecir Petil. Estamos de volta agora, 20 horas e 53 minutinhos, é o nosso Funhoçando Histórias por aqui, levando aquela história para você. Hoje estamos contando a história aqui da comunidade de linha São Pedro Tunápolis, né? Todo mundo junto com a gente então contando. Você quer fazer alguma pergunta aqui pra gente, vai mandando, né? Tem muita gente comentando que cresceu por aqui,
que nasceu aqui, que conviveu com a família por aqui, tem gente que está com saudade, gente que mora por aqui, tem gente que quer vir para a festa, com certeza vai vir, e também o pessoal aí que está por perto aqui vai participar das celebrações aí a partir de quarta-feira também. E o Bruno está aqui comigo e a gente vai entrar agora num assunto um pouquinho mais diferente, né? Contar um pouquinho de como foi aí a construção aí das estradas aqui na nossa região, né? No princípio aí do início da nossa comunidade. Eu acho que aí é outro aspecto interessante e a gente tem que buscar até mais aspectos sobre isso, né? Por exemplo, assim, os primeiros moradores que vinham para cá, se não me falha a memória, eles vinham aqui pela linha Santa Isabel, descendo a certa altura aqui pelo Stoffel para chegar na comunidade, né? Abrindo picada para depois abrir estradas e construir as estradas que nós temos hoje, que hoje a gente vai em qualquer dia de chuva, né? Vai para qualquer lugar, né? Não atola, e essa questão toda isso antigamente não era assim. E daí até é interessante, Blas, a gente relatar um pouco, por exemplo, aqui nós tivemos a questão de pontes, né? Nós temos aqui na frente a ponte de Jundiá, que tinha que ser, afinal de contas, como é que tu vai passar? Inicialmente foi construída uma ponte de madeira, né? Para depois ser construída a ponte de concreto que você tem hoje, né? E da mesma maneira, dali para frente, uma grande problemática de São Pedro para frente para você chegar a Tunas, na época. Hoje Tunápolis, por exemplo, né? Lembrando que Tunas foi fundada depois aqui na nossa comunidade, é mais nova, né? Mas uma das grandes problemáticas era abrir uma estrada, um caminho para chegar a Tunas, né? E na época existia bastante também essa questão assim, chegando em cima do Morro Facão, havia quem defendia fazer essa estrada pela linha Horn, linha Baumgratz, né? E outros defendiam fazer pelo curso que está hoje, descendo o Morro do Facão, né? Via Shore, a Tunápolis, aquela estrada já que a gente tem hoje, né? E aí é um aspecto interessante, meu pai conta isso muito, né? Ele inclusive participou da construção ali daquela estrada. Por exemplo, ali em cima do Morro do Facão era só laje, que tinha que bater, detonar, nem trator não conseguia passar, né? Hoje é uma estrada que qualquer caminhão passa, né? Mas isso foi um trabalho também de mutirão, de pá, picareta, detonando laje, para conseguir fazer uma estradinha razoável, para conseguir costear. Andar de carroça na época, não. Exatamente, para depois, de repente, passar um carro pequeno e assim por diante. E daí, chegando ao Rio Macaco, né, lá embaixo, a grande questão também era transpassar esse rio. Inicialmente não tinha ponta, apenas um passo, né, onde o pessoal, quando o rio estava pequeno, passava de cavalo ou passava a pé, né? E essa luta toda posteriormente para conseguir então uma ponte. Então inicialmente foi feita uma ponte baixa, né? Ela está assim a uns 200 metros para cima, onde tem essa ponte atual, né? Eu lembro bem ainda nos anos 70, quando eu comecei a frequentar a escola aqui em São Pedro, em 71, né? A gente se utilizava daquela ponte lá. Era uma ponte baixa que o rio subindo um pouco já passava água por cima, né? Então muitas vezes acontecia, por exemplo, você ia para a escola de manhã, era um dia de chuva, voltava antes do meio-dia, estava a água começando a passar por cima da ponte, né? Ou às vezes a gente era obrigado a ir para casa antes de terminar a aula para conseguir passar a ponte ainda. Ou nem conseguia ir, né? E daí tinha outros dias que o rio estava alto que não tinha como passar a ponte, a não ser. E daí é um aspecto interessante, o Shore, ele tinha uma canoa, né? Daí ele transportava os alunos, então, pela canoa para a gente transpor o rio para poder ir para a escola, por exemplo, né? E apenas pouco mais tarde, depois, eu creio que tenha sido aí no início dos anos 80, então foi construída uma ponte alta. Só que daí, assim, era uma ponte de uma engenharia meio complexa, ou frágil, vamos dizer assim, e na época as enchentes traziam muita madeira, né? E aquela madeira trancou na frente daquela ponte e derrubou aquela ponte, né? Ficou uma situação muito complexa para o lado de lá vir para cá e logicamente o fluxo de veículos até Tunápolis, né? Até Tunas na época, né? E daí numa sequência então foi construída essa ponte de concreto, realmente numa estrutura muito forte, resistente, que já resistiu a inúmeras enchentes, né? Que daí é um outro aspecto interessante, por exemplo, na época, por exemplo, quando o pessoal desmatava até a beira do rio, né? Por exemplo, Macaco acima.
E quando começou a questão do destocamento, destocavam, arrancando os tocos, também empurravam para a barranca do rio, chegava a enchente e levava tudo junto, né? O que eu lembro do tempo de criança, quando dava enchente, o que vinha de madeira, árvore inteira, toco e tal, então quando se parava diante de uma ponte, arrancava tudo e tal, né? Principalmente, né, teve um ano que teve bastante transtornos aqui, né? Inclusive, chegou a entupir a ponte do Jundiá, né? Exatamente, eu lembro desse fato ali. Na época, o senhor José Kipper, que era teu avô, ele morava lá embaixo, onde mora hoje o Schneider, né, e a Melania, o Canisa Schneider e a Melania, né? Ali o José Kipper tinha a propriedade dele instalada, né? No lado, costeando ali o Rio Jundiá, que hoje nem pode ser mais ocupado, ali ele tinha a construção do galpão, estrebaria e tudo mais, né? E no outro lado, então, tinha casa, tinha chiqueiro e tudo mais. Então, ocorreu essa uma enchente violenta, trancou com árvores ali na frente daquela ponte que já era de concreto, essa ponte atual, e fez uma enorme represa. Tanto assim que os galpões que tinha ali no lado, ali perto do rio, foi tudo embora com a água. Né? Ele desceu depois quando arrebentou a cabeceira da ponte aqui, né? Levou a terra tudo embora. Exatamente. Né? Então, veja a situação que se criou. Então, inclusive, parte da construção foi embora. Sim. E, em função disso, posteriormente, ele pegou e construiu, então, no outro lado, na encosta, né? Onde hoje mora ali o Mário e a Isolda, esse pessoal ali e tal. Né? Mas em função da inundação lá embaixo, né? Eu só gostaria de acrescentar ainda, entre curiosidades, por exemplo, né? Nós poderíamos falar, por exemplo, as serrarias que havia aqui na comunidade, né? Só para lembrar, a primeira serraria foi construída pela família Epping, lá atrás, onde hoje mora o Sr. Urbano Christ, né? Depois foi trazido aqui para o centro da comunidade, né? Em 2 locais. E temos hoje ainda isso foi construído depois, nada a ver com as primeiras, né? Uma serrafita hoje tocada ali pela família Wagner, ali na linha Horn, no caso, né? Mas a primeira serraria é uma curiosidade bem interessante, construída pela família Epping. Ela foi construída ali onde hoje mora o Urbano Christ, né? Só que era tocada a roda de água. Então, o Jundiá, ele foi represado lá em cima, onde morava o Anuri Epping, naquela curva lá, foi feita uma pequena barragem, e a água desviada por uma valeta, sei lá, eu não lembro assim exatamente, uns 200, 300 metros pela valeta. Dali foi construída uma canaleta por cima do Jundiá, para então trazer a água até junto à serraria para tocar a roda, então, a roda de água, no caso, para tocar a serraria. E outra dificuldade que é interessante lembrar, que para você chegar na serraria também tinha que passar o Jundiá, né? Onde hoje é a pontezinha que dá acesso ali à propriedade da Sirlene e a família deles ali, no caso, da Urbana e tal, né? Então vejam as dificuldades iniciais que o pessoal enfrentou para colocar para aquele empreendimento. E a serraria, Blas, só para concluir, ela na época era importantíssima, porque todas as famílias vinham para cá, eles tinham que construir a primeira casinha, o primeiro galpão. Então, será madeira onde, né? Então, você ter uma serraria na comunidade que pudesse atender, né? Essa demanda toda era importantíssima, mas construir aonde, tocar com que energia, trazer um motor mais potente da onde, era pouca possibilidade, né? Um custo grande. E daí o pessoal, as primeiras serrarias na região, era a ideia de tocar a roda da água, no caso, com energia da água, né? Mas era uma coisa que também não deu muito certo, né? Até porque quando então vinha uma enchente maior do riacho, ele desmontava a barragem, né? Levava parte da canalização embora. Então, quanta dificuldade esse pessoal enfrentou, né? Contra as possibilidades que já tem nos dias atuais, né? Com certeza a energia principal na época era a água que se tinha, né? E quando dá uma chuva mais intensa, leva tudo, né? Inclusive as barragens na época eram construídas com pedra, né? Com que se tinha pedra e barro principalmente, né? Então uma chuva um pouco mais intensa acaba destruindo tudo, né? Hoje você tem a tecnologia que você ia construir com concreto, mas outros tempos, né? Inclusive você tendo uma roda de água na época era um motor muito essencial para conseguir desenvolver a localidade, inclusive, né? Inclusive, é interessante ressaltar, e é uma questão até que me interessa inteirar um pouco melhor, porque não fosse a roda da água, teria motor, na época basicamente eu acho que era a base de motor a vapor, né?
queimava madeira e produzia um gás e tocava turbina. Era um processo complexo, né? Então, eventualmente, empreendimentos um pouco maiores já conseguiam comprar um motor desse tipo, né? Mas que também tinha a sua complexidade de funcionamento e tudo mais e tal. São coisas que hoje já nem existem mais e que eu particularmente nem cheguei a conhecer de perto e tal, né? Mas caberia uma pesquisa também, né? Como é que isso funcionava, como é que era exatamente, e eram equipamentos, eram motores de pouca potência, inclusive, né? Então não tinha você ligar ali um mecanismo muito grande, uma serraria maior, ou o que fosse nesse sentido e tal, né? Então eram tantas limitações, tantas dificuldades, né? Que esse pessoal tinha de fazer funcionar esses empreendimentos, né? Hoje você, por exemplo, adquirir motores, seja a combustão ou seja motores elétricos, da potência que você quer, né? Dependendo do tamanho do equipamento que você vai tocar, você vai ter um motor ali que funciona com facilidade e com um custo relativamente acessível também. Hoje a questão, a gente olha, né, com a rede trifásica, você olha um motor de 15, 20 CV, parece que você não tem nada ali, né? Exatamente. Então a própria evolução da tecnologia trouxe isso tudo junto. E com certeza, né, é uma coisa assim também, conforme a perspectiva, né, como você comentou no começo ali, né, a estrada primeiro foi construída para passagem cavalo, a carroça, depois começou a vir as charretes, né, principalmente na época, né, de campo com cavalo, né, era uma época, era uma coisa que você se conseguia locomover mais rápido, era a charrete, né, depois que começou a chegar os veículos. Então toda uma passagem assim de longo tempo, né, que não é de um dia para outro, né, então são anos isso acontecer. Hoje, para alguém que quer construir alguma coisa, vai lá no senhor computador, no seu celular, vai pesquisar o que vai fazer. E na época não existia isso, né? Hoje, a engenharia da época era o conhecimento que se adquiria ao longo do tempo, né? E nesse contexto, Blas, tu fala ali de carroças e essa questão toda, por exemplo, as ferrarias. Hoje, onde que existe alguma ferraria ainda? Naquele estilo antigo já não mais, porque nem tem demanda para isso. Aqui na comunidade também tinha ferraria, né? Passou para vários donos, né? Os últimos ali que mantiveram ainda foi a família Ostken, né? O Pedro, o Marcos Ostken, hoje já os dois falecidos, né? Mas trabalharam anos nessa ferraria. O que era essa ferraria basicamente? Para construir carroças, né? Que eram elementos fundamentais no transporte, principalmente da produção e assim por diante, arado, grade, né? E era um empreendimento super importante na comunidade, né? Que eram equipamentos que cada família precisava, carroça, arado, grade, por exemplo, né? E logicamente o consequente conserto, né? Correntes para puxar as toras, eles também produziam nessas ferrarias, por exemplo, né? É um processo que evoluiu tanto que hoje esses nem existem mais, né? Hoje se usa trator com todos a sorte de equipamentos, né? De todo que é tipo, né? Mas na época eram equipamentos primordiais para tocar a atividade agrícola, né? Tanto assim, por exemplo, poderia se chamar assim, as ferrarias são indústrias que desapareceram porque os equipamentos que eles produziam não se usa mais. Né? A evolução do tempo, né? Hoje tu precisa oficina mecânica para manter um trator, para fazer a manutenção dos equipamentos, seja da plantadeira, do pulverizador e outros equipamentos mais que isso hoje na agricultura traçados pelo trator e tal, né? Então vejam bem como ocorreu esse processo evolutivo, né? A enxada, por exemplo, aliás, as ferrarias também produziam enxada. Cada família tinha que ter inúmeras enxadas para fazer a limpeza da lavoura, que na época isso nem existia, a questão de herbicidas, todo esse processo, tudo era feito manualmente, né? O controle de índices no meio das lavouras, assim por diante e tal, né? Hoje a maioria, se não puder lidar com insumos agrícolas, né? No caso venenos e algo mais, né? Já não trabalha, né? E assim, a questão também, a evolução do tempo é assim, né? As pessoas hoje têm que ter tudo, parece que a gente tem que trabalhar tudo para ontem, né? E nessa época ali não existia, eu vou fazer tudo isso, aquilo, né? O pessoal trabalhava bastante, realmente trabalhou muito, inclusive o pessoal que desmatou a nossa área, que teve muita gente que pegou no machado
aquele serrote vai e vem. Muita gente trabalhou nisso tipo assim, não um dia, se levava semanas para fazer uma área. Dali é interessante também a gente lembrar o contexto de que na época, por exemplo, a primeira preocupação era a manutenção da família, o sustento, no caso, né? Por exemplo, assim, de você produzir os mantimentos todos, né? De feijão, de mandioca, batatinha, arroz, hortaliças, todo esse processo, né? Logicamente criando os animais ali para o abate, né? De carnes e a questão de manutenção da família. Essa era a primeira grande preocupação, que a gente colocava antes, por exemplo, de levar o milho para o moinho, né? Todo esse processo. E enquanto que hoje nós passamos, ao longo do tempo, você passou para uma agricultura mais comercial, claro, além da manutenção, né? Mas também de haver a possibilidade de venda de produção, hoje em escala cada vez maior, para ganhar mais dinheiro, né? Nesse contexto a gente teve todo esse processo de evolução da produção do leite, que antigamente eram algumas vaquinhas, né? Hoje são dezenas que as famílias têm, e tem famílias hoje já granjas com centenas de vacas, né? A própria questão do processo evolutivo da suinicultura também, né? Então é um processo natural, econômico que ocorreu, né? E que ocorre buscando então a produção em escala para conseguir a rentabilidade econômico-financeira, né? E lá atrás a primeira e grande preocupação principalmente era a manutenção, a sobrevivência das pessoas, a subsistência, né? A subsistência, exatamente. E logicamente produzindo mais para vender. Por exemplo, na época se vendia, por exemplo, ovos para o comércio comprava ovos aqui na localidade e levava para grandes centros. Se comprava a banha, né? E o comércio comprava a banha e levava para centros maiores, né? Hoje a banha vem no centro maior, o agricultor, muitos compram a banha no mercado que vai no centro maior. Antigamente o fluxo era inverso, né? Eu lembro do meu tempo, quando eu vinha para a escola, se trazia um cesto de ovo aqui na Comercial Espanhol, né? Vendia o ovo e levava para casa mantimentos ali, farinha, erva, açúcar e tal, né? Você vendia galinha caipira, que o comércio aqui comprava, e levava para centros maiores para o abate. Hoje a carne de frango vem do centro maior para o interior, né? Então, como as granjas de frango que existem hoje, né, da produção de frango de corte, por exemplo, né? Então, isso que é interessante da história, por isso é a provocação que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, né? Nesse comparativo que a gente tem, como as coisas começaram lá atrás, e parece que hoje tem situações que se tornaram um fluxo inverso, né? Às vezes você nem te dá conta, por exemplo, né? Por exemplo, a banha que nós falamos, né? Antes ela ia daqui para fora, hoje muitas vezes ela volta, né? Quanto produto industrializado, né? Que antigamente, por exemplo, se produzia talvez o salame e tantas outras coisas, hoje você compra no mercado, né? O próprio queijo, assim por diante. A própria população, muitas que saíram daqui hoje estão tentando voltar, né? Também tem esse processo, né, de pessoas voltarem para o interior de novo, buscar uma condição de vida diferente, né, de qualidade de vida e tal, né? Mas, enfim, quando a gente analisa esse processo todo, então imagina aqueles pioneiros lá, os imigrantes nossos da migração alemã que vieram há 200 anos atrás para o Brasil, por exemplo, né? Saindo lá da Alemanha, que já era na época uma região, um país muito desenvolvido, contra aquilo que nós tínhamos aqui em pleno mato, né? E se nós contemplarmos aqui, por exemplo, a colonização de Porto Novo, que hoje é Itapiranga, né? Eu gosto de chamar Porto Novo englobando então Tunápolis e São João junto, né? Daqui a pouco vão se celebrar os 100 anos de fundação, de colonização de Itapiranga, né? Agora, como vieram aquelas primeiras famílias em 1926 para Itapiranga, né? Colonizando comunidade por comunidade, para chegarmos àquilo que nós temos hoje, né? O que se passou tudo, a evolução que houve, a evolução econômica, a evolução das nossas propriedades, né? Uma época se desmatava praticamente parelho todo o território, né? Não importava se era em costa de morro, beirada de rio e tal, né? Hoje, basicamente, você trabalha a nível de agricultura com áreas mecanizáveis, né? Eventualmente, áreas de encosta já estão viradas em pastagem, em potreiro, porque tu não trabalha a nível de lavoura, né? Hoje, com equipamentos, com tratores e todos os equipamentos ali tracionados por essas máquinas, facilitando o trabalho, automatizando o trabalho e todo esse processo, né?
Então é interessante essa análise dessa evolução histórica, evolução econômica. A gente poderia entrar em tantos detalhes sobre o aspecto econômico, novas atividades. Nós falávamos antes das ferrarias, desapareceram, né? Em consequência, quantas oficinas, né, especializadas, né, surgiram e surgem em função da necessidade que ocorre, né? Assistência técnica, todo o processo que houve, assim tu poderia entrar no processo da assistência à saúde, né? Quanta facilidade que se tem hoje no atendimento no posto de saúde, hospital, o trabalho do SUS, que daria para comentar um capítulo à parte, né? Então, quanta evolução que houve nesse sentido, aliás, em inúmeros sentidos, né? Que daria para falar certamente horas sobre cada processo, e é interessante analisar isso e fazer esse comparativo, né? A evolução humana é uma coisa bem interessante, né? Você começa praticamente com um palito de dente e vai com esse você começa a fuçar, né? Aí depois você vai começar a implementar, e quando você vê que você estamos na situação que eu lembro que quando a gente era jovem, quando a gente ia para a escola, quando alguém falava em antena parabólica, né? Sim. Então é uma coisa assim que o que vai ser isso, né? Daí se explicava que vinha sinal do satélite. Hoje essa antena já era, né? Já não funciona mais, né? Alguns canais ainda devem estar funcionando a princípio, mas os canais essenciais estão sendo desligados, né? Mas aí só para acrescentar um rápido parênteses no aspecto da comunicação, por exemplo, né? Antigamente o que era por carta, né? Que demorava semanas para vir, né? O telégrafo, eventualmente, que a gente nem sabe exatamente o que era, né? Nós chegamos mais a conhecer. Aqui na comunidade, por exemplo, eu não saberia dizer assim exatamente, porque houve uma rede telefônica, um sistema telefônico municipal, na época pelo município de Itapiranga. Eu creio que tenha sido construído aí talvez nos anos 60, ou por aí mais ou menos. Eu lembro que eram 2 ou 3 fios puxados ao longo da estrada, né? Que tinha o telefone sediado ali na época na Comercial Espanhol, né? No comércio ali, tal, um aparelho telefônico e tal. Ele depois foi desativado porque daí a nível nacional se criou um sistema telefônico chamado o DDD da Embratel, esses sistemas ali e tal, e até que não permitia mais nenhum sistema paralelo de telefone, né? Tanto assim que as nossas comunidades do interior... Eu lembro aquele telefone era para tu fazer a ligação, era tocar uma discagem, sim, uma discagem. Não, era uma manivela. Sim, exato. Eu sei que aqui em São Pedro tinha, em Santo Antônio, Itapiranga, lá tinha na Madeireira Funk, era o ponto de ligação, Itapiranga e não sei, eu acho que em Capela. E daí era o número de voltas exato que tinha que dar para cair naquele lugar. Sim, exatamente. Então, mas esse era um sistema que na época foi construído e patrocinado pelo município de Itapiranga, né, atendendo uma série de comunidades maiores, principalmente. Mas onde que eu quero chegar, Blasio? Daí, em função dessa nova evolução que houve do chamado DDD, esse telefone a nível, era um sistema a nível nacional que não permitia paralelos, as comunidades do interior ficaram longos anos sem telefone, né? Apenas as cidades, com número limitado, você tinha que comprar um número que era caríssimo, né? E era um número limitado que era liberado para cada localidade, cidade, assim por diante e tal. E daí, em 93, 96, quando fui vice-prefeito em Tunápolis, naquela gestão nós construímos, começou a entrar o telefone celular fixo, né? Que tinha antena da TIM em São Miguel do Oeste, tanto assim que você só pegava sinal nos altos, né? Subiu o muro, né? Exatamente. Então, naquela época, foi uma coisa bem interessante que a gente conseguiu, porque trazer o DDD, que era um sistema via cabo, ele era caríssimo, que era impossível de construir. Tão caro que era puxar cabo, que tinha normas, tinha regras, como é que tinha que ser construída a rede e tal. E na época começou então a funcionar esse sistema de telefone celular fixo, né? E nós conseguimos então na época, naquela gestão, colocar um telefone em cada comunidade, porque Fátima e Pitangueira já tinha aquele sistema DDD, né? Mas as outras localidades não tinham nada e nós conseguimos colocar um telefone em cada comunidade. Aqui foi colocado São Jorge, Bonita, lá nos Altos de Raigão e São Jorge, né? Mas que nem aqui em São Pedro na época, pelo fato de só pegar celular do sinal da TIM lá em São Miguel, nós colocamos uma antena lá no alto da propriedade do Cote, aqui do Egídio Cote, né?
E aí, mesmo assim, era um processo relativamente caro, que nós na época fizemos um trabalho, uma de parceria com a Comercial Espanhol, né? Que a prefeitura então comprou o número, que era caro, né? E a Comercial Espanhol entrou com a rede do Cote até aqui embaixo na Comercial. São quase 3 quilômetros, quase. Exatamente. E daí, o que acontece? O que é mais interessante, Blásio? Na época, então, tinha um telefone aqui no centro da comunidade, né? Onde todas as famílias vinham para chamar o inseminador, para avisar o veterinário e ligar para os parentes, né? Às vezes aí tinha 3, 4 esperando ali na casa do Alviso Espanha hoje, né, da Leonilda na época, né, do Francisco, para fazer essa ligação telefônica. Daí assim, hoje, quantos telefones celular tem em cada família? Né? WhatsApp e companhia e tal. A linha, a torre, as primeiras torres em Tunápolis hoje fazem 19 anos que estão ativas, né? Então, a partir daquele momento, imagina, naquela época o telefone celular era mensagem de texto e ligação, né? Era um aparelhinho bem simplesinho. Onde pegava sinal. Né? Sim. Mas já foi uma vinda assim, fenomenal, né? Porque daí quem tinha um pouquinho mais de recurso comprava uma antena que estava um pouquinho mais na baixada, já conseguia se virar, né? Hoje a questão da internet já está facilitando, né? Que nem nós aqui estamos no meio da roça e já estamos com fibra. Então as empresas aos poucos também vão incrementando e trazendo essa tecnologia também. Até porque a evolução ela acaba chegando nos pontos mais remotos. Daí só para lembrar, por exemplo, os pioneiros de Itapiranga, as primeiras famílias vieram do Rio Grande do Sul, por exemplo. Qual a forma de comunicação que eles tinham? Mandar uma carta. E daí o meu pai relata, e outras famílias relatam a mesma situação. Por exemplo, às vezes falecia um familiar lá no Rio Grande do Sul, a família aqui chegava a saber semanas depois, quando vinha uma carta. Exato, ou meses às vezes. Depende. Então, esse é um outro aspecto, a gente poderia entrar em muitos detalhes, mas só ilustrar para que as pessoas mais novas entendam o processo evolutivo que houve e ultimamente num espaço de tempo relativamente curto, né? Que nem eu colocava antes, naquele período de 93, 96, nós instalamos o primeiro celular fixo aqui na comunidade, né? Em questão de 30 anos, a evolução tecnológica no aspecto da comunicação é impressionante. E tal, né? Nem precisa ser 30, vamos pegar em 20 anos, né? Não, mais ainda, sim. Os últimos 10 anos a evolução foi muito grande. A vinda da internet, então, revolucionou tudo. Então, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequenininho intervalo. Na sequência voltamos mais com Funhaçando Histórias por aqui para vocês, então, nesta noite de quinta-feira, para vocês, quando são 21 horas e 21 minutos. Pontinho, ponto certo da economia, toda a linha de eletrodomésticos, ventiladores, fornos elétricos, máquina de pão, sanduicheira, liquidificadores, jarras elétricas, máquina de lavar roupas e muito mais. Toda a linha de brinquedos, bikes, utensílio para cozinha e decoração, fogões a lenha tradicional e ainda você encontra a chapa de alumínio e toda a linha de acessórios em inox para o seu fogão a lenha, material escolar. Toda a linha de utilitários para você também fazer aquelas reformas na sua casa. Contate no 4999-816-9858, Pontinho, na Avenida Cerro Largo, 610, no centro de Tunápolis. Pode procurar. Pensando em economizar, a G4 System tem a solução. Invista em energia solar. Sistemas residenciais, rurais e comerciais são uma ótima opção para quem procura economizar todo mês na fatura de energia elétrica. Para quem procura investir para ter um retorno financeiro mensal, as usinas de investimento são a melhor opção do mercado no momento. Solicite seu orçamento. As melhores opções você encontra aqui. G4 System. Contate no 49991433402 com Valdecir Petil. Web Rádio Funhoça. Sempre ligada pra você. Anuncie baile festa ou empresa, contate a Web Rádio Funhoça pelo WhatsApp 4999974438.
Web Rádio Funhosa, locomotiva da música de banda. Muito bem, já estamos de volta, 21 horas e 25 minutinhos, é a sua Rádio Web Funhosa, locomotiva da música de bandas. Hoje no nosso Funhoçando Histórias, nesta noite maravilhosa de quinta-feira aqui na nossa região, tempo bom, né? Tempo um pouquinho nublado aqui para nossa região. E a gente estava olhando por aqui também aí um pouquinho do calendário aí de 1944. A gente estava olhando o dia da primeira missa, era num sábado, né? A primeira celebração realizada aí, a primeira missa realizada aqui na comunidade de São Pedro Tunápolis. E todo esse período, muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu. E aí o Bruno está aqui comigo então, e ele vai falar agora das perspectivas do que vem agora para frente, agora o que a gente pode esperar para São Pedro. A história da nossa comunidade, a evolução ocorreu, né, foi grande, e também certamente a gente se pergunta como é que vai ser para frente, quais são as perspectivas, né? E eu nesse sentido assim me empolgo muito e sou muito otimista quanto à perspectiva futura de nossa comunidade, no sentido de um absoluto crescimento. Algumas questões que são interessantes ressaltar, por exemplo, aquelas famílias que trabalham a nível da agricultura, né, com as propriedades rurais, a gente tem visto uma evolução constante, né, sobre o aspecto tecnológico, da produção, da produtividade. Então é algo assim muito interessante, o pessoal está se dedicando, está caprichando, está ampliando na medida do possível. E a nível de comunidade, ou talvez como vila, que nós destacávamos antes, nós temos aqui essa questão interessante dessa vila urbana devidamente demarcada. Nós estamos observando ao longo dos últimos anos, e mais recentemente de modo especial, como houve a construção de novas casas, né? Porque a questão é assim, hoje nós estamos numa rota extremamente interessante entre Tunápolis e Beatoró, São João do Oeste e Itapiranga. Então nós temos hoje, se a gente fizer um levantamento por cima, um percentual bastante elevado, e eu arriscaria dizer assim, até eu acho que perto dos 40% das pessoas economicamente ativas que trabalham no emprego, né? Se antes a grande maioria dependia da agricultura, hoje nós já temos um grande número de pessoas na nossa comunidade trabalhando em emprego. E trabalhando inclusive fora da nossa comunidade, né? Seja construção civil, seja nos frigoríficos, tem laticínios, tem outras atividades no comércio e assim por diante. E continuam residindo e estão adquirindo terrenos, fazendo a sua casa aqui na comunidade, porque ainda consegue adquirir um terreno a um preço mais acessível, talvez, né? Um terreno legalizado, né? Abastecimento de água garantido, tranquilo, né? E além disso, uma estrutura comunitária também interessante. Nós temos aqui, inclusive, várias igrejas, né? Nós temos o clube comunitário, nós temos ginásio de esportes, estamos aí em vias de, daqui a uns dias, certamente, inaugurar um novo estádio de futebol, né, que está sendo construído no centro da comunidade. Vai ficar uma estrutura bem interessante, que também nos orgulha muito, né? E trazendo então de volta com muito mais força o trabalho e a atividade do nosso Atlético Futebol Clube, né? Podendo então disputar as partidas de campeonato aqui na nossa comunidade, que os últimos anos sempre teve que ser feito em outras comunidades, pelo fato de nós não termos um campo aqui disponível, né, em condições. Então eu vejo assim essas perspectivas nesse sentido do crescimento da comunidade com muitos bons olhos, né? Nós temos hoje em torno de 180 famílias residindo aqui em nossa comunidade, né? E é um número que está crescendo cada vez mais, que a gente escuta pessoas que estão comprando, tem pessoas que adquiriram terreno, tem pessoas construindo casa nova, tem pessoas já projetando construção, né, de casas, residências. E nesse contexto, uma outra coisa que vem agregar, que é uma expectativa grande que eu particularmente tenho, e muitas pessoas têm isso aqui na comunidade, é a ligação asfáltica Tunápolis a Beatoroque, né? E daí automaticamente ligando com a SC lá em cima. Nós sabemos que está em andamento a elaboração do projeto técnico, que é um aspecto muito importante para a gente saber onde que vai passar, quanto vai custar, como é que ele tem que ser construído. E certamente dali para frente, eu acho que tem que haver até o trabalho da nossa liderança aqui na comunidade, da liderança como um todo, no sentido de reivindicar, de pedir, de pressionar,
E daí sim, aí definitivamente a nossa comunidade vai estar na rota do desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Porque aí vai ligar um asfalto que vem lá de São Miguel do Oeste, Belmonte, Santa Helena, Tunápolis, passando pela nossa comunidade e seguindo para frente São João do Oeste e Itapiranga, né? E isso certamente vai incrementar mais ainda o desenvolvimento da nossa comunidade. Por isso eu sou uma pessoa muito otimista quanto ao crescimento e quanto ao futuro de nossa comunidade, né? Basta nós, como lideranças, as diferentes lideranças que nós temos na comunidade, nós ficarmos ligados, nós ficarmos unidos, trabalhando em frente, que hoje a nossa comunidade ela vive assim, um momento bem interessante, né? De muita união, as entidades trabalhando junto. Nós temos muitas pessoas jovens se envolvendo com a liderança das diferentes entidades, né? Isso cria novas perspectivas, novas ideias. Então eu sou uma pessoa muito otimista quanto ao desenvolvimento de nossa comunidade. E com certeza, né, que nem aqui em São Pedro a gente tem água que não é água de rio, no caso, né, tem foi instalado aí por parte da prefeitura o poço artesiano. Toda a rede é pública municipal, não tem Sim. nada a ver, inclusive, com a Casan, né, é outra história, né, e com certeza a comunidade em si, a questão estrutural está aí, né, falta então, se alguém gostar, né, comprar um terreno, investir, e talvez trazer o seu negócio também para São Pedro, que com certeza será bem-vindo também, porque, como falaste, né, tem muitas pessoas daqui trabalhando fora em outras localidades, que pegam ônibus aqui que vão para Itapiranga, alguns que vão a outras cidades, inclusive, né, de carro próprio, né, e então a estrutura está aí, né, só falta então o pessoal também ajudar e a continuar a desenvolver essa nossa querida comunidade. Não, certamente, eu acho que as perspectivas, porque para desenvolver um local, tu tem que ter certas condições, né? E a gente observa muito a nível do interior, talvez assim localidades mais distantes, localidades pequenas, né? Inclusive estão esvaziando, né? Já tivemos pelo interior afora o fechamento das escolas porque o número de crianças ficou pequeno, né? Famílias não têm sucessão, acabam saindo, né? As propriedades se tornando maiores porque alguém compra. E nós temos aqui o inverso, né? Nós temos a possibilidade de crescimento pela questão da estrutura da vila urbana, que lá atrás foi projetada, né? Que talvez ao longo de muitos anos ficou de certa forma meio adormecida, né? Mas tudo na história ocorre ao seu tempo, no tempo oportuno, né? E se lá atrás a nossa vila estava de certa forma adormecida, né? Até porque o ponto mais forte era a questão da agricultura e atividade rural, né? Hoje as pessoas estão se deslocando para os centros urbanos, né? Porque existe muita oportunidade de trabalhar em tantas outras atividades, a nível de indústria, a nível de prestação de serviços, enfim, são tantas atividades que hoje você tem, né? Ao lado disso, você tem essa possibilidade hoje do deslocamento para estudar, né? O acesso, por exemplo, tudo com transporte gratuito para a escola de ensino básico, segundo grau, né, para a faculdade, né, que nós temos hoje acesso, até porque instituições de faculdade instaladas na região, que facilitam o acesso, o transporte passa, né. Então, é por isso que a perspectiva da nossa comunidade se torna muito positiva, né? Basta nós acreditarmos e basta nós estarmos ligados a essas possibilidades e também a nível de comunidade nós trabalharmos para que as estruturas comunitárias, né? Seja clube, seja esporte, seja entretenimento também, que elas cresçam e possam atender às expectativas das pessoas, né? Inclusive, né, que nem falamos no começo aí, há um tempo atrás, na questão de energia elétrica foi melhorada. Questão de internet e telefonia, hoje já não seria mais um problema, né? Questão de estrutura de terrenos legalizados estão aí, né? E assim tudo vai contribuindo, né? E aos poucos vai se encaminhando. E com certeza mais para frente, do jeito que está andando, eu acho que continua muito firme assim. A comunidade unida e trabalhando junto, com certeza vai muito mais avante. Certamente, certamente. Bruno, vamos fazer um convite ainda para a turma que está aí com a gente, para a festa, para nossas celebrações a partir de quarta-feira. Todo mundo no convite, venham todos prestigiar, né? Quarta-feira à noite aí a celebração, aí com programação especial, né, Bruno? Exatamente.
Eu acho que foi uma conversa interessante, né? Certamente poderia se comentar muitos aspectos. O objetivo também dessa conversa aqui é nós provocarmos as pessoas que têm interesse em nós fazermos um resgate da história mais profunda ainda, de detalhes, de tantas situações interessantes que poderiam seguir ser relacionadas. E daí exatamente aproveitar esse momento final para convidar a todos quantos nos acompanham para prestigiar a nossa comunidade. Então, semana que vem, na quarta-feira, com o início do tríduo, né, lá no local onde foi realizada a primeira missa, e no domingo, então, a missa solene às 9h30, e na sequência a nossa grande festa popular, né, festa comunitária, que promete ser grande, promete ser animada, né, reencontrando muitas pessoas que aqui já viveram, né, os descendentes de famílias que aqui vivem. Então, nós estamos assim muito otimistas. Então, o convite a todos para que venham participar da programação alusiva e de modo especial, então, no próximo domingo, no domingo dia 29, né, quando o dia festivo aqui em nossa comunidade. E por fim, então, Blásio, aproveitar esse momento agradecendo pelo convite, né? Fiquei muito feliz e lisonjeado em poder participar dessa conversa. Se um pouquinho pude contribuir para resgatar a história e valorizar esse momento, eu já fico feliz, né? E de modo especial também agradecer às pessoas que nos acompanharam. E o bom desse momento aqui, que isso agora fica registrado, fica disponível na internet, né? Em qualquer momento, daí para frente. Inclusive, hoje não deu para a gente fazer ao vivo no YouTube, mas amanhã a gente vai estar disponibilizando esse vídeo, essa gravação no YouTube, né? Amanhã à noite já vai estar disponível no YouTube. Basta lá na página do YouTube, digitar lá histórias e companhia, vai aparecer lá também, ou pesquisar na página da Funhoça por lá, estamos por lá também, né? Então fica melhor ainda, assim, a questão do pessoal que gosta de chegar em casa assistir na televisão, né? Então, a princípio, o Facebook não está nos permitindo isso ainda, não. Por exemplo, tem algumas TVs Android aí que tem essa possibilidade, né? Mas a maioria, então, se optar em assistir amanhã, a gente vai estar liberando já no YouTube, né? E com certeza a festa vai ser grande, vai ser bonita. Nós vamos ter, então, a transmissão na quarta-feira à noite. Vamos estar transmitindo a missa, né? A gente não vai conseguir transmitir por problemas de sinal a nossa procissão, que vai ser feita a partir lá da casa, mas a gente vai gravar e vai postar depois na página, né, da comunidade aqui de São Pedro. A missa de quarta e de domingo já estão garantidas. Aí quinta e sexta nós estamos aí analisando, vamos ver, acho que vamos transmitir também. Com certeza vão ser celebrações muito importantes para a comunidade. E aí, por exemplo, tem pessoas de fora que não vão poder acompanhar e com certeza vão estar podendo aí assistir também junto com a gente. Ok. Então, da minha parte, só gratidão mesmo, né? Abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Sim, Bruno. E as portas estão abertas. A hora que você quiser voltar, com certeza vamos ter muita coisa interessante para cortar para todo esse povo querido aqui da nossa região do oeste de Santa Catarina, né? A todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Eu vou encerrando por aqui o nosso Funhoçando História desta noite de quinta-feira, dia 19 de setembro do ano de 2024. A todos, boa noite. Tchau, tchau.